Hoje irei discutir o que são conversas circulares e explicar como lidar com essas conversas, como entender quando ela está acontecendo, quais seriam os sinais de uma conversa circular e como lidar com elas. Antes de tudo, vamos entender o que é uma conversa circular. Eu falei já em outro vídeo sobre conversas induzidas, que é quando no meio da tentativa de resolver um conflito, uma discordância, a pessoa começa a induzir você à defesa, né? Conversas circulares têm esse tom, só que é um conceito mais amplo, porque ela envolve todo tipo de estratégia de evasão, muitas vezes não consciente e muitas vezes tendo a ver com uma certa desregulação emocional. Tá? Ela pode tomar duas formas principais, de uma espécie de ressentimento, uma pessoa que quando tem que discutir algo vai sempre trazer coisas do passado para lhe acusar, ou coisas que lhe fazem sentir mal, para que você também se sinta mal, ou uma dinâmica competitiva desregulada, a pessoa quer vencer a conversa a todo custo. Essas duas dinâmicas são possíveis, de ressentimento e competição, ou até as duas juntas, né? Então, o que é uma conversa circular? É quando nós temos uma tentativa de resolver um problema que encontra argumentos sem fim, sem resolução. Volta-se sempre aos mesmos temas. A conversa atual é a mesma que a gente teve há um mês atrás, a mesma que a gente teve há 2 meses atrás, nada foi resolvido. É a mesma que a gente vai ter daqui a 1 mês e nada vai ser resolvido, é sempre os mesmos argumentos. E toda vez que se tem essa conversa, ela assume o mesmo padrão, em torno dos mesmos argumentos para fugir da conversa. Então é circular porque dentro da própria conversa ela sempre volta às mesmas questões e em relação às conversas anteriores se volta sempre ao mesmo tempo. E nada é resolvido, né? A oposição se mantém até a exaustão. Né? A pessoa que você tenta conversar um tema com ela, fala, olha, e tal coisa que você fez me desagradou, eu fiquei chateado, e a pessoa não responde, volta, fica circulando em coisas do passado, ela não quer resolver as coisas. Normalmente é uma pessoa que vai se ver sempre questionada, você apontar uma conduta que não foi agradável, apresentar dizer que uma coisa que ela fez foi ruim, ela vai se sentir muito ofendida, muito acusada, injustiçada e vai tentar fazer com que nada se resolva. Então essa é uma característica comum. Em relacionamentos abusivos, isso tende a ser muito comum, né? E em famílias abusivas, tende a ser muito comum, sempre as mesmas coisas e acontece sempre do mesmo jeito, né? Com amizades abusivas, a mesma coisa, né? Nós temos essa dinâmica, então, de voltar aos mesmos temas, às mesmas acusações, nada a ser resolvido. Com um agravamento, e um agravamento bem comum. Normalmente, pessoas que são mais saudáveis vão tentar, principalmente as pessoas que aprenderam uma coisa muito importante de que diálogo é uma via de solucionar problemas, vão ter a esperança de que explicando melhor, o outro vai entender. Então, se eu explicar melhor o que aconteceu, se eu detalhar o que aconteceu, o outro vai entender. Então, se na primeira conversa a conversa virou briga, numa segunda você vai detalhar melhor, vai achar que o outro entende. O outro não entende, volta, te acusa, volta um tema do passado, um erro que você cometeu, sei lá, 1 ano atrás e te acusa. Aí você, vou tentar explicar melhor, porque eu achei que esse tema do passado já foi esquecido. Aí você explica melhor, se justifica ou seja, explica, pede desculpas pelo erro do passado, e aí vai buscar, vamos conversar de novo. A pessoa vai voltar ao mesmo erro. Parece que ocorre o seguinte, tudo que vocês já tiveram de problemas no passado sempre vão estar presentes, então é circular, sempre volta aos mesmos problemas, as mesmas críticas, nada é resolvido, mesmo que você chegar, me desculpe, explique, a pessoa vai trazer um problema que teve com você, e se você trouxer algum dela, ela não vai resolver e vai sempre trazer outros do passado. Nada, é como se houvesse uma bola de neve descendo a montanha. Ela vai começando pequena e vai crescendo. Ela é circular mesmo. Ela vai chegar lá embaixo enorme, cheio de problema acumulado. Então as conversas circulares começam círculos pequenos e vão virando círculos grandes em que vai se voltar cada vez mais a um problema do passado que não foi resolvido porque você está tentando conversar e resolver e essa pessoa não quer resolver nada e inclusive vai transformar em problema você tentar resolver. Então ela vai te acusar, dizer que você está perseguindo ela, que você está sendo abusivo porque você está tentando entender e está tentando resolver.
Essa pessoa, quanto mais você tentar, a bola de neve caindo vai crescer. Quanto maiores e mais frequentes forem suas tentativas de entendimento, de conversar, visando compreender e resolver os problemas. Então, o resultado é o mesmo. E o resultado não é só o mesmo. A cada nova tentativa, o círculo aumenta. Os temas trazidos aumentam. E os resultados vão ser os mesmos. Sempre vai ser pior. E sempre circular nas mesmas questões. E você basicamente está empilhando roupa suja. As pessoas dizem, uma conversa séria, lavar roupa suja. Não, você está empilhando a roupa suja. E nada foi lavado. Mais ou menos é isso. Você está fazendo uma porquice. Nada está sendo resolvido. Isso piora quando lidamos com pessoas com traços de transtorno de personalidade. Quando eu falo transtorno de personalidade, eu não falo de uma doença. Transtornos de personalidade não são doenças. São traços comportamentais, psicológicos de uma pessoa que não se resolve com medicação. É a personalidade dessa pessoa. Então, pessoas que têm esses traços, por exemplo, narcisistas, borderlines, paranoides, têm maior propensão a conversas circulares, porque eles têm maior desregulação emocional, maiores distorções cognitivas. Isso significa, se eles são mais distorcidos, mais descontrolados emocionalmente, que eles vão priorizar as emoções do que os fatos. As emoções vão pesar mais que os fatos. As distorções cognitivas ampliadas pelas emoções ampliadas vão fazer com que elas não entendam bem os fatos e vejam tudo sob a ótica das suas emoções. Então elas vão viver numa realidade alternativa em que as emoções dela são mais importantes do que a realidade. Elas produzem uma realidade alternativa, né? Então a explicação dos fatos passo a passo não vai fazer tanto sentido quando se lida com essas pessoas. Elas são mais desreguladas. Nesses casos, é muito comum, né? Círculo, você explica a mesma coisa, em toda conversa vai resultar no mesmo resultado. Por que isso? Porque transtornos de personalidade significam uma personalidade inflexível, que responde do mesmo modo a todos os contextos, que não tem uma multiplicidade de comportamentos, ela não tem um repertório comportamental, ela não sabe responder de uma maneira mais moderada, menos moderada às críticas, ela só tem um jeito de responder a isso, ela não sabe lidar com as suas emoções, ela não aprendeu, é uma pessoa que não desenvolveu um conjunto de habilidades para gerir conflitos, né? O que se espera, o que muitas vezes nós somos ensinados é que conversando a gente se entende, né? Não se tem esse dito popular? Não, para essas pessoas elas crescerem em lares, em famílias em que conversando não se entende, que a conversa é só ferramenta de gerar conflitos e ferramenta de controle, de briga, controle, de manipulação. Então essas pessoas não entendem a conversa como algo positivo. Para elas conversando a gente não se entende. Para elas conversando a gente briga. Conversando a gente entra no conflito, conversando a gente entra numa disputa. Então elas não têm habilidade, o repertório comportamental para resolver as coisas pelas conversas. Elas respondem tentam resolver com respostas emocionais desproporcionais, né? Então toda forma, com essas pessoas, toda forma de tentativa de resolver um problema vai trazer ressentimentos passados, descontrole emocional, vai transformar tudo numa competição em que elas vão entrar numa guerra. Parece que elas não estão tentando conversar, estão guerreando com você, né? Em que elas vão tentar vencer a todo custo essa guerra, né? Parecem que só usam essa conversa séria para sair por cima, humilhar, ou para brigar, ou para manter a briga, ou então vão tentar confundir, culpar, acusar e não admitir problemas. Porque elas nem veem esses problemas, elas só estão vendo o que elas estão sentindo. Está se sentindo mal, então a realidade é como eu estou me sentindo. O resultado, quando falamos de conversas circulares com pessoas com esses transtornos, mas não só, porque pessoas egoístas, pessoas tipicamente conflituosas, elas também têm esse padrão de entrar numa conversa circular. É muito comum em pessoas com desregulação emocional que não têm eventualmente transtorno de personalidade, mas têm uma desregulação emocional, né? Então, é comum. Essas pessoas só vão usar uma conversa séria para sair da conversa séria. Você vai acabar se vendo nessa conversa circular
que lá, ó, começa pequenininha lá no alto da montanha e fica enorme, um círculo enorme, e sempre a mesma coisa, volta ao passado, né? Você vai se ver só se defendendo. Todo tópico que você trouxer vai ser esquecido. Todo tema vai ser esquecido, a pessoa não vai se importar com o que você quer resolver. Então, uma inversão dos problemas, inversão da culpa, acusações vão ser constantes, né? Bom, quais são os sinais de uma conversa circular? Primeiro sinal, você acredita que explicando melhor as coisas elas se resolverão. E aí você explica melhor as coisas e elas nunca se resolvem, elas pioram. Então é sinal de que os fatos não estão explicando as coisas. Segundo sinal, toda discordância com essa pessoa vai gerar uma hostilidade ou uma resistência. Vai virar uma guerra. Você tenta falar com a pessoa, parece que qualquer discordância vai voltar aos mesmos temas e vai virar uma disputa. Terceiro sinal, parece que nunca há um consenso, uma tentativa de acerto. Você sai de toda a conversa parecendo que não houve entendimento. Quarto sinal, o outro fica mudando de assunto. Você vai conversar, toda a conversa segue o mesmo padrão, mesmo modelo. O outro muda de assunto, muda de assunto, muda de assunto, normalmente para dois tipos de tema. Algum assunto que causa culpa, que te culpe, ou que evoque o passado. Quinto sinal de uma conversa circular. A pessoa se vitimiza justificando os seus erros no seu passado. Volta para você. Aí nós temos a questão da conversa induzida, da conversação induzida, que eu falei em outros vídeos. Vocês podem procurar aqui no canal, caso vocês não tenham visto esse vídeo. Então, ela vai induzir você a se defender. Sexto sinal de uma conversa circular. Você sai da discussão sem entender nada. E esse é um sentimento muito grave, comum nas pessoas que estão nessas conversas. A pessoa vai embora, ou você vai embora, você chega em casa, ou desliga o telefone e pensa, o que aconteceu aqui? Eu não entendi nada. Eu fui lá tentando conversar e para saber como podemos nos entender, para tentar entender o que aconteceu, para pedir mais respeito, ou só entender e virou uma discussão, uma briga, uma guerra. Então você não entende nada do que aconteceu. Sétimo sinal, se você cobrou, esse é importantíssimo, se você cobrou, se você se ateve à conversa, essa é uma questão importante. A pessoa que induz a uma conversa circular, ela vai só remoer as suas próprias emoções, vai entrar numa dinâmica competitiva. Os temas que vão ser trazidos vai ser temas em que ela pode vencer, competir e vencer essa conversa, e vão ser coisas que trazem culpa para você, ela vai trazer ressentimentos, coisas do passado sempre, vai empilhar coisas do passado. Mas se você quisesse ater o conteúdo da conversa, você fala, não é sobre isso que eu vim conversar. Eu quero falar sobre isso. Isso a gente já conversou na conversa anterior, hoje nós vamos falar do tema X. Por que você fez isso? Ou como podemos nos entender sobre isso em específico? Se você tenta delimitar a conversa e cobrar uma explicação, uma mudança, essa pessoa vai reagir a você com um tratamento silencioso. Ela vai se afastar. Ela não vai te responder, ela vai encerrar essa conversa e vai parar de falar com você e pode te dar um gelo por semanas. Porque você tentou se ater. O único modo, a única habilidade que ela tem de lidar com resolução de conflitos é acusando, brigando, aumentando o conflito, trazendo coisas para te culpar, ficar naquela bola de neve e ficar trazendo sempre as mesmas coisas. Essa pessoa não tem habilidade de resolver problemas. Não tem habilidade comunicativa de buscar soluções, ela nem consegue pensar em como resolver isso. Quando você cobra, então, não vamos fugir do tema, que é a única coisa que ela sabe fazer, fala, vamos falar disso, ela vai bugar, ela vai sentir muita raiva, vai se sentir controlada, vai se sentir cobrada, vai se sentir coagida e vai fugir. É isso que acontece. Então aí ela leva um tratamento silencioso, ela vai fugir de resolver qualquer coisa. Então, esses são os principais sinais, né? 7 sinais. E como lidar? Essa é uma pergunta que muitos querem poder responder. Como que eu lido com uma pessoa assim? Principalmente, o que eu mais diria como você lida é se afastar de uma pessoa assim, né? A melhor forma de lidar com uma pessoa assim é não lidar com uma pessoa assim. Se você
puder se afastar dessa pessoa, é o melhor que pode ser feito. Mas e nos casos que não se pode simplesmente ir embora, se afastar, alguém da família, alguém do trabalho, como que eu vou, o que eu vou fazer? Então, nesses casos, há maneiras de se lidar, né? Primeiro, não repita o que você já disse. Você já disse, olha, o problema é esse. A pessoa está saindo, encerra a conversa. Não explique várias vezes o que você já explicou. Se você tem que explicar 1, 2, 3, 10 vezes, é porque essa pessoa não vai ser capaz de entender. Teve gritos, teve ofensas, fim de conversa. Você explicou, a pessoa não entende. Não explique 10 vezes, fim de conversa. A pessoa está descontrolada, fim de conversa. Evite, ao explicar algo, ao cobrar algo, ao tentar explicar, buscar um entendimento, buscar um acordo, evite se abalar visivelmente. Não chore, evite ficar nervoso, aumentar o tom de voz, fale com calma. Diga, olha, eu quero falar sobre isso, aconteceu isso, 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 eu quero entender os seus motivos, eu quero entender como nós podemos chegar a um acordo. Seja claro, não se abale, não tenha uma resposta emocional. Se a pessoa reagir mal ou mudando de assunto, acabou. Você não tem que continuar aquela conversa. Também não tente induzir emoções, fazer a pessoa perder o controle. O pior que pode acontecer é isso, você provocar a pessoa, fazer ela perder o controle, ou você trazer outra história para a discussão, para sair por cima. Não entre na disputa, tá? Não entre na disputa. Vai piorar a situação. Então, explique e ponto. A pessoa fugiu, não tem mais o que falar. Não descreva tudo outra vez e outra vez e outra vez. Você não precisa ficar descrevendo tudo, a pessoa sabe o que aconteceu. Ou se o outro não aceita fatos, ou se quando você traz os fatos ela fica desregulada emocionalmente, não discuta com essa pessoa emocionalmente desregulada, porque não vai chegar a lugar nenhum. Descreva o que você desaprova, diga, isso me magoou, isso eu acho incorreto, e veja se essa pessoa quer conversar. Se ela não quer, se afaste. Se ela perdeu o controle, o problema é dela, não é seu, vai embora, né? É importante, para aprender a lidar com conversas circulares, entender quais conversas se tornam circulares. Quais são os padrões, que temas? São temas que causam insegurança na pessoa, medo? São temas que são relativos aos defeitos de personalidade, aos problemas de conduta dessa pessoa? Saiba identificar para você estar preparado para quando ocorrer, né? Se trazer, isso é importante, se trazer fatos não funcionam, diga como você se sente. Olha, quando você faz isso, eu fico chateado e muito triste. Se a pessoa continuar te acusando, você disse, olha, você faz isso e eu fico muito triste. Se a pessoa disser que é problema seu, se ela começar a te acusar, falar que o seu abalo é chantagem emocional, né? Encerra a conversa. Essa pessoa não se importa. Se você está dizendo, olha, você agiu mal e isso me deixa triste, isso me magoa, eu estou muito triste, e a pessoa não ligar, encerra a conversa, não há nada o que fazer, né? Ao notar esse padrão, e se essa pessoa sempre não liga para o que você sente, não continue conversando, né? Ao notar o padrão, sempre termine a conversa, você não tem o que falar. Então essa é a maneira de lidar quando você não pode abandonar essa relação, quando é alguém da família, alguém próximo, né? Fugiu do tópico, começou a te acusar, gritou com você, começou a inverter a situação para te culpar, transformou tudo numa guerra, fim de conversa. Reduza as conversas. Se você não pode simplesmente romper a relação, é isso, tá? É preciso controle emocional para fazer isso. Você vai ter que ter paciência. Sempre que a conversa virar circular, vai embora. Sempre que você notar isso começando, vai embora. Não explique 10 vezes. Não tente descrever tudo se a pessoa está visivelmente abalada ou visivelmente nervosa, né? E claro, se ela está demonstrando que não liga para você ter ficado chateado, nem converse, vá embora. Ela que fica ali gritando ou descontrolada, né? É importante. A melhor opção, né? Só para encerrar o vídeo, a melhor opção é conseguir se afastar, né, de uma pessoa assim, né? Se há opção de afastamento, se afaste. Não continue, né? Se há opção
se afastar, não continue próximo dessa pessoa, que ela vai te causar danos, vai te fazer se sentir confusa, vai te deprimir, né? Se afastar é sempre o melhor caminho. Se não há opção de se afastar, eu diria que essas estratégias de lidar são formas de reduzir danos, de não tornar as coisas piores, de não fazer essa conversa virar uma discussão absurda que vai durar dias, de não causar danos a você próprio e envolver outras pessoas. Essas são ferramentas para amenizar o problema. Definitivamente, a melhor forma de resolver é se afastando. Pode acontecer de, lidando dessa forma, não ficando no conflito, você mude a dinâmica do relacionamento com essa pessoa. Pode acontecer em raros casos, tá? Como você vai mudar? Você vai mostrar para a pessoa que, olha, eu não estou aqui para ter uma briga. Eu estou aqui para resolver problemas. E vai embora. Você pode mudar a dinâmica. Isso só é recomendável se for uma relação que você não pode romper. Familiar, por exemplo, ou com um colega de trabalho, que não pode romper. Você pode tentar a longo prazo, ao longo dos meses, condicionar essa pessoa a entender que você não está numa guerra, que você está buscando entendimento. Isso pode melhorar a relação um pouquinho. Não tenho muita expectativa. Melhorar um pouquinho, mas não resolver de vez. Então a melhor forma de resolução é sempre o afastamento. Na impossibilidade do afastamento é ser o mais objetivo possível e sair. Não torne a conversa circular, não dê sua contribuição a isso. Saia dessa conversa antes que mais coisa se acumule nessa bola de neve que está crescendo.